Se inscreve no canal agora. Obrigado. A magia não vem para nossa realidade de maneira fácil. O mundo tem uma base de sanidade que é difícil de abalar. É por isso que fantasmas e manifestações paranormais só são encontradas em lugares específicos por pessoas muito sensíveis. Mas e se um grupo de pessoas ao redor do mundo começasse a conspirar, gerando pânico e medo do paranormal, forjando assombrações falsas, inventando conspirações absurdas, espalhando histórias de fantasmas, fazendo com que o medo do sobrenatural se torne cada vez mais comum. E se alimentando desse medo, as criaturas que antes eram só histórias começam a se tornar verdade, monstros bizarros que precisam ser destruídos antes que se tornem fatos na nossa realidade, como se fossem a fome ou a miséria. Por causa disso, uma organização secreta mundial foi criada, a Ordo Realitas, vivendo vidas duplas dos agentes da Ordo Realitas espalhados pelo mundo todo, secretamente investigam o Império Paranormal de ser formado, lutando contra aqueles que só desejam mergulhar o mundo em caos. E aí pessoal, como é que vocês estão? Essa foi apenas uma pequena tentativa minha de apresentar o universo do RPG do Cellbit para vocês. Se você tiver interesse no assunto e puder ficar aqui e me dar um pouquinho do seu tempo, eu agradeço muito. Nesse vídeo eu vou começar dando uma pincelada sobre o que é o Ordem, depois sobre minhas conclusões sobre o que eu achei da série. Já aviso que vai ter bastante spoiler. Ordem Paranormal é uma série de ficção, investigação, ação e terror. Normalmente é transmitida todos os sábados às 18 horas no canal do Cellbit na Twitch. Ela conta com 4 temporadas, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Na ordem cronológica, as temporadas são a primeira, a Ordem Paranormal, que durou 3 episódios e teve como protagonistas Daniel Hartman pelo Luba, Elizabeth Weber pela Gabi, Alexander Colt pelo L Joga e Thiago Fritz pelo Hakim. Essa temporada só a Liz e o Thiago saíram vivos. Daniel foi morto pela degolificada durante a varredura no bunker no terceiro episódio, e o Alex, após ver a morte do seu amigo Daniel, entrou em choque e se matou com um tiro na cabeça. A segunda temporada, O Segredo na Floresta, durou 16 episódios e teve como protagonistas Thiago Fritz, que veio da primeira, interpretado pelo Hakim, Joey Joe, que é um novo personagem do Luba, Arthur Severo, interpretado pelo Guaxinim, César Oliveira Corrêa e Miguel Cariade pelo Calango, Elizabeth Weber da primeira temporada e Mariona Larona pela Gabi Catuzzo e Christopher Corrêa pelo L Joga. Dessa temporada apenas o Joey, o Arthur, o César e eles saíram vivos. Christopher morreu no terceiro episódio, se sacrificando para salvar o Thiago, que estava preso dentro de uma aranha gigante. Nem pergunte como ele chegou lá. E o Thiago morreu no episódio 16, se sacrificando para acabar com o Santo Berço e matar o Deus da Morte, salvando todos os seus companheiros de equipe. A terceira temporada de Desconjuração durou 20 episódios e teve como protagonistas Elizabeth Weber pela Gabi, Arthur Severo, interpretado pelo Guaxinim, César, que agora é chamado de Kaiser, interpretado ppelo Calango, Joey Joke pelo Luba, Dante e Thiago Fritz pelo Hakim. O Thiago, apesar de já estar morto, apareceu durante algumas alucinações da Liz, sua antiga companheira de primeira e segunda temporada, Beatriz Portinari, interpretada pela atriz Paris, Fernando Carvalho e Luciano Carvalho, interpretado pelo L Joga, Erin Parker, interpretado pela Calera, e Gal, interpretado pelo João. Nessa temporada, apenas o Arthur, o Joe, o Dante e o Gal sobreviveram. A Liz morreu pelo Gal no sexto episódio de Desconjuração, quando o líder dos Scriptos enfiou a katana do Joey no peito da gente, matando-a lentamente. A Beatriz, no episódio 11, após sofrer um ferimento mortal pelo viajante, foi protegida pelo seu pássaro, que acabou sendo morto pela criatura. A morte do pássaro fez com que ela recuperasse suas memórias e soubesse de tudo, transformando em uma existida. Existidos, resumidamente, são seres que vivem em um estado vegetativo eterno. Após isso, seu amigo de orfanato, considerado um irmão para ela, Dante, ao perceber que a Beatriz continuaria sofrendo eternamente naquela forma, lhe deu um tiro de misericórdia na cabeça durante o episódio 15, acabando com seu sofrimento. O Luciano, no episódio 20, após atingir um certo nível de exposição paranormal, que é basicamente a experiência de ordem paranormal, teve seu corpo tomado pelo Kian, que é o primeiro ocultista da história, o principal antagonista da série. O Fernando, que até então habitava o corpo do Luciano por causa de um ritual que deu errado no passado, no episódio 20 consegue recuperar seu corpo original, quando Kian toma posse do corpo do Luciano, seu marido. Mas ao recusar a proposta de se juntar a Kian pela calamidade, o ocultista lhe dá um último beijo de despedida, usando o ritual que envelhece Fernando até a morte.
morte. Eren foi morta pelo Gal no episódio 20, durante o dia final da desconjuração, quando ferida mortalmente pela arma do Scripta. Logo após isso, ela se mata ativando 3 de suas granadas, explodindo em nome do caos. O Kaiser, no episódio 20, deixou de existir durante o dia final da desconjuração, após confrontar Kian ser alvo de um ritual de inexistir, realizado pelo primeiro Scripta. E agora nós vamos para a atual e quarta temporada, Calamidade. Ela já tem 13 episódios lançados e com certeza ainda vai sair mais. Lembrando que esse vídeo foi feito durante o hiato dessa mesma temporada. Calamidade teve 12 equipes de protagonistas. Uma que foi os nossos heróis, ou seja, a equipe da Ordem, e outra que era a equipe dos vilões, ou a equipe do Kian. Como protagonistas da Ordem nós temos Rubens Nalucci e Amalia, interpretados pelo Phelps, Karina Leone e Gaius, pelo Gabi, Dante, Remus e Arnaldo, pelo Hakim, Balu e Faustus, interpretados pelo Calango, Arthur Severo e Marius, interpretados pelo Guaxinim, e por último, mas não menos importante, nós temos a equipe da Ordem Joey Joke e Celestina, interpretados pelo Luba. Já pela equipe de Kian, os protagonistas foram Boris, interpretado pelo Malte, Gal, interpretado pelo João, Damir, pelo Eli Joga, Artemis de Ordem Rodrigues, pela Atriz Paris, e Theodore Bagwell, o T-Bag para os mais íntimos, interpretado pelo Zerão. Dessa vez apenas o Rubens, a Karina, o Dante, o Balu, o Arthur, o Gal e o Damir sobreviveram. O Boris, que antes era no Scripts, ele e a equipe da Ordem, se virando contra Kian. No meio da batalha no episódio 11 contra o mesmo, o Boris é atacado e derrubado ao lado do seu irmão. Logo depois é fortemente pisoteado por Kian, que o faz desmaiar. Kian, percebendo que Boris ainda estava vivo, esmaga a cabeça do mesmo com o pé, matando-o ao lado do seu irmão. O T-Bag, que antes era no Script, também se alia à Ordem, se virando contra Kian. No meio da batalha no episódio 12 contra o mesmo, o T-Bag sofre uma investida de Kian e é atacado por ele, sendo derrubado no chão e finalizado com um pisão, tendo sua cabeça explodida pelo seu antigo líder. Já o Joey foi morto no episódio 11 pelo Kian durante a Batalha do Coliseu, logo após provocá-lo a ser espancado até a morte, em uma das cenas mais emocionantes do RPG. A história de Ordem é relativamente simples. Basicamente, de um lado a gente tem um grupo de pessoas popularmente conhecidas como ocultistas, cometem atos horrendos como matar e torturar pessoas com o objetivo de afinar a membrana. Essa tal membrana é o que separa a nossa realidade do outro lado, e o outro lado é uma realidade alternativa habitada por entidades desconhecidas e poderosas. Quanto mais fina for a membrana, mais fácil é trazer as criaturas que habitam o outro lado para nossa realidade. Só que para salvar o mundo do caos, a gente tem um grupo de pessoas que vai combater essa galera da pesada. Uma organização chamada Ordo Realitas, que caso você não tenha pegado o nome, significa Ordem da Realidade. Ou seja, basicamente eles são os nossos heróis que lutam para manter a paz no mundo e derrotar os monstros e ocultistas que passarem pelo caminho deles. E dessa premissa inicial, a série vai se desenvolver para algo um pouquinho maior, mas com essas informações básicas você já consegue assistir a série sem problemas. No final, eu acho que a história de Ordem é boa, mas se fosse só por ela, eu com certeza não assistiria a série até o fim. Eu diria que a história e o mistério de Ordem são como as rodas de um carro, e os personagens são como o resto do carro. Você quando vê um carro na rua não olha para as rodas deles, você sabe que elas estão ali para levar o carro para frente, mas o que realmente chama atenção é o resto do carro. Só minha opinião, hein? Nota de rodapé. Quando eu digo história, eu quero me referir ao conceito da série. Negócio de ocultistas, e ordem e membrana, e outro lado, e monstros, e essas coisas tudo. Eu acho isso interessante, mas isso com certeza não me faria assistir as centenas e centenas de horas que tem Ordem Paranormal. Pra mim, o que é mais interessante na série são os personagens, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre eles. Investigação. Essa é a parte que menos me atrai na série, portanto não vou ter muito o que falar sobre. Eu acredito que essa não vai ser uma opinião muito popular entre o clubinho de Ordem, mas eu não curto muito esse lance da investigação. Pra mim é tudo muito bagunçado, uma homo sapien como eu não consegue acompanhar todas as informações entregues. São muitas coisas espalhadas por diálogos e documentos que me dá até sono só de pensar em olhar pra isso. Eu curto mais o lance de assistir a série como se fosse uma novela, acompanhando os personagens e as interações entre eles. Passageiros do voo de Carapazinha, portão 13. No momento que eu escuto essa voz, eu viro pro meu pai e falo assim: Nossa, Christopher, olha só. Ele falou igualzinho o Alex. Que Alex? Que Alex? Aí eu tiro meu smartphone do bolso e dou play num áudio. É aquele que colou teu cu com durex.
Tem que prestar muita atenção nos mistérios, até porque no final vai ser tudo explicado e eu não quero estragar a surpresa que um bom plot traz. Mas assim, se você gosta de investigação e mistério, vai com fé que você não vai se arrepender. Essa série é um prato cheio para os detetives da internet afora. Personagens. Personagens. Ordem Paranormal tem muitos personagens bons, e eu falo tanto dos protagonistas, dos players, quanto dos co-protagonistas, quanto dos coadjuvantes, quanto dos figurantes. Falando de forma narrativa, os protagonistas são os mais bem desenvolvidos na história. A experiência do protagonista é o foco da narrativa. É a partir da perspectiva desse personagem sobre o conflito da história que a gente julga tudo o que acontece durante o enredo. Os co-protagonistas são os personagens que têm o mesmo objetivo que os protagonistas. Eles ajudam a dar mais complexidade, enriquecer a história, mostrando outros pontos de vista, permitindo que diferentes aspectos do tema central sejam explorados. O exemplo de um co-protagonista em ordem seria o Sr. Veríssimo. Os coadjuvantes são personagens secundários que auxiliam no desenvolvimento da história, como por exemplo a Agatha, a Ivete, o Cassiano, a Eduarda e o Hugo. E os figurantes são personagens com papel ilustrativo, que não tem relação com o enredo ou nenhum dos personagens. São usados apenas para compor um cenário, como por exemplo a equipe Delta, os Hellhunters e o pessoal do Coliseu. Cada uma dessas classes narrativas tem o seu nível de importância, algumas mais, outras menos, mas todas desempenham um papel quase que fundamental no conjunto final da obra. Todos os personagens em ordem têm uma personalidade diferente, com sotaques e trejeitos específicos que diferenciam um dos outros. Isso tudo serve para enriquecer a história de forma positiva e dar mais veracidade. Mesmo sendo uma série de ficção, é preciso passar um ar de realidade para conseguir fazer o público se conectar com os personagens e se ver neles. Para mim, tanto o Selbit quanto os players fazem isso muito bem. E para finalizar esse tópico, vou deixar aqui meu top 3 personagens de toda ordem. Kaiser em primeiríssimo lugar, para mim ele foi o personagem que eu mais me identifiquei, tanto pelo lance da ansiedade quanto pela autossabotagem, de nunca se achar bom o suficiente para lidar com as coisas da vida. Para mim o Calango foi genial no quesito de trazer assuntos complicados do dia a dia na vida real de uma forma responsável e simples, sem romantizar um transtorno. O arco do personagem de começar como alguém antissocial que não queria saber de nada e não se portava com ninguém, até terminar como um herói se sacrificando para salvar sua família, as pessoas que ele mais amava no mundo. Pra mim esse arco de personagem é simplesmente perfeito, me fez amar o Kaiser. Qual é a sua última frase, antes de morrer? Hoje, eu não sou César, eu não sou Kaiser. Eu sou o Angel of the Night. Bom, já vou avisar que não vai ter textinho pros últimos dois. Thiago Fritz pra mim fica em segundo lugar, o verdadeiro Daddy, e Joey Joke em terceiro. Só pra lembrar que essa é apenas a minha opinião com base no meu coraçãozinho. Não precisa me xingar por causa dela e sinta-se à vontade para colocar o seu top 3 ou top 5 personagens do Ordem nos comentários. A pergunta que não quer se calar é: vale a pena ou não assistir Ordem Paranormal? É claro que não. Tô brincando, é claro que vale a pena. Cada segundo vale a pena, você com certeza vai se divertir muito com esses personagens, vai chorar muito por eles e vai rir muito com eles. E quando chegar no final vai agradecer por ter dado uma chance pra essa série primorosa. Espero que tenham gostado do vídeo, se puderem deixar o like e se inscrever no canal me ajudaria muito. Saibam que esse vídeo deu bastante trabalho para ser feito e cada like e comentário me motiva mais a continuar. O mais era isso, fiquem bem, bebam água. Sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa.